Bom, então agora a gente começa a resolver alguns exercícios sobre velocidade média. Esses exercícios se inserem lá no assunto de cinemática, assunto de primeira série de ensino médio. Extremamente importantes alguns conceitos pertinentes ao estudo dessa velocidade, né? Então, conhecimentos como deslocamento, quais são as unidades de medida de deslocamento que nós utilizamos, unidades de medida de tempo, né, as relações existentes. Então, normalmente você tem que transformar muitas unidades, transformar metros em quilômetros ou quilômetros em metros, centímetros, milímetros, falando do tempo, né? Transformar segundos em hora ou hora em minutos e assim sucessivamente. Então, a minha dica para você é que você faça uma revisão, né, a respeito dessas conversões de unidades de medida para que você não falhe no cálculo de velocidade média. A gente normalmente aprende esse assunto lá no 9º ano de ensino fundamental, e ele é um pré-requisito para muitos assuntos da mecânica lá da primeira série de ensino médio. Então é muito importante que você aprenda de fato, né, quais são os conceitos, quais são as particularidades desse assunto aí. Bom, então aqui a gente tem o seguinte exercício. Ao passar pelo marco de 200 km ou quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 260 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de. Então perceba, o carro aqui ele está no quilômetro 200. Vamos marcar muita coisa aqui, vamos fazer vários registros aqui e esses registros nós vamos utilizar para calcular, para chegar nessa velocidade que o exercício está pedindo. Então o carro está no 200, que está aqui, ó. O carro passa pelo marco 200 e chega no quilômetro 260, ou seja, ele está percorrendo 60 quilômetros. Então a gente já sabe que ΔS aqui é 60 quilômetros. Na física, lá na primeira aula de física sobre velocidade, nós falamos que ΔS é o S2 menos o S1. E o que isso significa? O S2 é o espaço final, 260, menos o espaço inicial, 200. 260 menos 200, 60 quilômetros. Então, não necessariamente você tem que colocar nessa formalidade de registrar a fórmula, ΔS, S2 menos S1. Não, se já está na cara as informações, coloca ali ΔS igual a 60 km. E a gente sabe que o tempo necessário, né, quando ele passou nesse quilômetro 200, ele viu uma plaquinha ali e está falando, olha, restaurante a 30 minutos. 30 minutos, pessoal, vou colocar aqui, ó, 30 minutos é o mesmo que meia hora. E quanto que é meia hora? Meia hora é a mesma coisa que 0,5 hora, não é 0,3, né? Um erro que muito aluno comete aí. Meia hora é 0,5 hora, ou infração 1 sobre 2. Tudo bem? Então a gente vai calcular agora a velocidade. Nós sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔS, 60 km. E o ΔT é 0,5 hora. Quando a gente faz 60 dividido por 0,5, a resposta vai ser 120 km por hora. Então quem está anunciando, né, a distância, o tempo necessário para chegar até o restaurante, está pensando em uma velocidade média de 120 km por hora. O que vai acontecer se esse carro estiver numa velocidade menor? Ele vai levar um tempo maior do que 30 minutos. Ao mesmo tempo que se ele tiver numa velocidade maior, além dele tomar uma multa, ele vai se deslocar nesse trajeto com um tempo inferior a 30 minutos. Então ele vai lá 25, 26, 27 minutos se ele estiver numa velocidade maior. Isso, do ponto de vista da física, é plausível, né? Quanto mais rápido você está,
menor é o tempo que você vai demorar para chegar em um determinado ponto. Então, a alternativa correta para esse exercício é a letra E, 120 km por hora. Nesse outro exercício, a gente tem um conceito muito parecido com o anterior, porém, a gente deve tomar muito cuidado que tem 2 unidades de medida de tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha lá. Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Então, gente, coloca aqui, ó, velocidade 72 km por hora em 1 hora e 10 minutos. Então, o tempo é 1 hora e 10 minutos. Ele percorre em quilômetros uma distância equivalente a... Então, o que nós queremos saber é a distância percorrida por esse móvel. E qual é o problema? O problema é que a unidade de medida de tempo são 2 unidades, né? A hora e o minuto. Nós temos que transformar tudo para uma unidade só, para a gente poder começar a calcular o nosso exercício. Tudo bem? Então, uma dica aí para vocês. Sempre que tem 2 unidades de medida de tempo, transforma em uma só. Aí sim você consegue resolver. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão fazer o seguinte, ó. 1 hora já está em hora, então deixa esse valor aqui de lado. Nós vamos ter que transformar esses 10 minutos em horas. Quantos minutos nós temos em 1 hora? Em 1 hora nós temos 60 minutos. Então, para transformar um resultado que está em hora em minutos, basta multiplicar esse resultado por 60, ok? Então, 60 é 1 hora, 1 vezes 60 vai dar 60, então são 60 minutos. Nesse caso, eu tenho 10 minutos. Eu quero transformar o que está em minutos em hora. Da mesma forma que transformar hora para minutos eu multiplico por 60, se eu quero transformar de minutos para horas, basta dividir por 60. Tudo bem? Então, esse 10 que nós temos aqui, 10 nós vamos dividir por 60 para chegar no resultado em horas. E 10 dividido por 60 vai ser igual a 0,17 aproximadamente. 0,17. Ou seja, o tempo desse exercício vai ser 1 hora mais 0,17 horas, que é exatamente igual a 1,17. Nós já sabemos, então, qual é o tempo em horas, para a gente poder jogar na fórmula de velocidade média. Sabemos também que velocidade é igual ao deslocamento sobre tempo. A velocidade nós já temos o tempo e queremos encontrar o deslocamento. Então, ó, é o deslocamento que nós vamos querer encontrar. Vamos passar esse tempo multiplicando para lá. Então, fica deslocamento igual a velocidade vezes o tempo. Ok? Vamos colocar em resultados, então, a velocidade 72 vezes o tempo que nós já chegamos, 1,17. 72 vezes 1,17, 84,24. 84,24 quilômetros, né? Porque a nossa velocidade está em quilômetros por hora. Ou seja, o espaço é calculado em quilômetros e o tempo em hora. Por isso que nós transformamos esses minutos em hora. E por isso também que o resultado vai estar em quilômetros, porque a unidade de medida de deslocamento, segundo os dados da minha velocidade, tem que estar em quilômetros. Bom, olha só esse terceiro exercício. Para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento, um trem de 400 metros de comprimento com velocidade de 20 metros por segundo gasta um tempo de... Então, gente, coloca aqui, ó, velocidade. A velocidade o exercício está falando, né? São 20 metros por segundo. O deslocamento, gente, olha só, o trem ele tem 400 metros. O túnel tem 1.800 metros. Então, só para atravessar o túnel eu preciso de 1.800 metros, mas o trem tem mais 400. Ou seja, 1.800, que é o tamanho do túnel, mais 400 metros, que é o tamanho do trem,
vai resultar num deslocamento equivalente a 2.200 metros. Olha só, um trem de 2.200 metros, 2,2 km, hein? E o tempo é o que o exercício quer saber, né? Quanto tempo que ele gasta. Beleza? Vamos calcular aqui. Eu sei que velocidade é igual ao deslocamento sobre o tempo, mas eu não quero calcular a velocidade. Eu quero calcular o tempo. Então, passo o tempo multiplicando e a velocidade dividindo. Resumindo, tempo é igual a deslocamento sobre velocidade. Ok? Podemos mexer aqui com essa equação para ficar mais fácil de calcular. Vamos substituir por valores. Deslocamento, 2.200 metros, dividido pela velocidade, que é 20 metros. 20 metros por segundo. Cortou esses dois zeros aqui, 220 dividido por 2 é igual a 110. 110 o quê? Como a velocidade está em metros por segundo, eu encontrei o tempo em segundos. Beleza, 110 segundos. E agora? Nós não temos essa alternativa. Nós não temos 110 segundos aqui. Mas nós temos 1 minuto e 50 segundos. O que significa 1 minuto e 50 segundos? 1 minuto nós temos 60 segundos, mais 50 segundos. 60 mais 50 é igual a 110 segundos. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. No último exercício de hoje, nós temos uma unidade de medida de velocidade um pouco diferente. Nós estamos acostumados a falar sobre velocidade em metros por segundo e quilômetros por hora. E aqui aparece uma velocidade em centímetros por segundo. Então, a gente tem que transformar essas unidades aí. Vamos ler o enunciado. Uma lesma percorre 4 metros. Gente, o que são esses 4 metros? Deslocamento. Coloca a legenda ali, deslocamento, 4 metros. A lesma parte de uma velocidade constante, já está falando a velocidade da lesma aqui, ó, de 3 centímetros por segundo. Temos aí o primeiro problema. A velocidade está falando que está em centímetros por segundo e o deslocamento está em metros. Então, nós vamos ter que transformar esses metros aqui em centímetros, tá bom? E o tempo é o que o exercício quer saber. Põe uma interrogação ali que nós vamos calcular esse tempo. Gente, transformar metros em centímetros. Quantos centímetros eu tenho dentro de um metro? Centímetros. São 100. Eu tenho 100 centímetros dentro de um metro. Então, resumindo, para transformar metros para centímetros, eu vou multiplicar o resultado por 100. 4 metros é o mesmo que 400 centímetros. Beleza? Calculando agora. Velocidade é igual ao deslocamento sobre o tempo. O que eu quero calcular não é o tempo? Passou o tempo multiplicando e a velocidade dividindo. Então, tempo é igual a deslocamento sobre velocidade. Vamos substituir pelos valores? Tempo é igual a distância percorrida, né? 400 centímetros, dividido pela velocidade. Velocidade que é 3 centímetros por segundo. Ou seja, tempo é igual a 400 dividido por 3. 400 dividido por 3, que é igual a 133,3. Como a gente está falando de tempo, né? 133,3 segundos. Então, olha lá. A gente calculou o tempo necessário para que essa lesma chegue até essa flor. 133,3 segundos. A alternativa correta é a letra C. Então, diante desses exercícios, eu espero que você consiga entender que não necessariamente o exercício sobre velocidade média está pedindo para você calcular a velocidade média. A gente pode calcular tempo, pode calcular distância e também a velocidade. Uma outra coisa extremamente importante que vale a pena sempre colocar um asterisco aí nesse conceito é o conceito de conversão de unidades de medida.
Se você não sabe converter unidade de medida, metros, quilômetros, centímetros e tudo mais, tempos também, né? Unidade de medida de tempo, segundos, horas e enfim, é muito importante que você faça uma revisão antes de resolver fazer uma prova sobre velocidade média ou estudar para o vestibular, tudo bem?